O Ciência Suja tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Oi, gente, aqui é a Chloé Pinheiro, diretamente de Belém. O Ciência Suja está aqui na COP30, o maior evento sobre mudanças climáticas do mundo, e que, sem exagero nenhum, é onde os representantes dos governos de diversos países estão negociando o futuro, nosso futuro enquanto espécie nesse planeta. E a gente está aqui para ver como a ciência e a desinformação estão sendo discutidas no evento e nos seus bastidores. A COP, só para dar uma explicada rápida, é a sigla para Conferência entre as Partes. É uma reunião anual de centenas de países que assinam uma convenção da ONU sobre o assunto. O evento todo tem uma pegada mais política, diplomática do que científica. Até porque o objetivo maior é fazer negociações que culminem em impactos multilaterais de contenção dos efeitos das mudanças climáticas. Mas a ideia esse ano é que a ciência esteja no centro do palco. Afinal, é dela que vêm as evidências de que o clima mudou mesmo, e é ela quem pode apontar as soluções com mais potencial de impacto. Como disse a CEO da COP, a Ana Toni, a ciência deve guiar nosso caminho a um planeta habitável. A COP30 será a COP da verdade, onde evidência, integridade e cooperação moldarão cada decisão pelo futuro da humanidade. Mas será que está sendo bem assim? O que a gente vê mais é muita ação de lobista para empacar negociações, especialmente sobre o fim do uso de combustíveis fósseis, e bastante greenwashing de empresas, a famosa maquiagem verde, feita por empresas que são parte do problema, mas que se vendem como a solução para ele. Oi, pessoal, meu nome é Meg Rodrigues, eu sou repórter e apresentadora do Ciência Suja, e como a Chloé estava dizendo, nessa COP tem muita coisa em jogo, e a ciência está no centro desse debate. Tem uma tentativa de ouvir mais a ciência nessa COP, como o presidente da COP, o André Corrêa do Lago mesmo, já mencionou várias vezes. E pela primeira vez a gente tem um pavilhão dedicado às ciências planetárias, aqui em Belém. E ele é liderado por dois dos principais cientistas da área, o Carlos Nobre, um climatólogo brasileiro muito reconhecido, e o Johan Hogström, que é o pesquisador que criou o conceito de limites planetários. Eles até elaboraram um documento encomendado pela presidência da COP para nortear as negociações. Mas e aí, será que realmente a ciência está sendo escutada no evento? É isso que a gente vai conversar e vai abordar aqui no nosso MesaCast. E para isso a gente trouxe duas cientistas que estão acompanhando tudo isso muito de perto. A Marina Hirota, que é matemática, pesquisa resiliência da Amazônia e é vinculada ao Instituto Serra Pilheira. Oi, Marina, bom dia. Oi, Meg, oi, Chloé, oi, Regina. Tudo bem, gente? É um prazer estar aqui. Muito obrigada por ter me convidado. Vai ser super legal conversar sobre isso com vocês. Obrigada. E a gente também tem a Regina Rodrigues, que é professora da Universidade Federal de Santa Catarina e coordena a subrede de desastres naturais da Rede Nacional de Mudanças Climáticas, a Rede Clima. E ela é uma das autoras do próximo relatório do IPCC. E só dando uma explicada aqui para vocês, gente, o IPCC é o painel intergovernamental de mudanças climáticas. É uma força-tarefa gigantesca que avalia toneladas de evidências científicas e produz relatórios com o que há de mais consolidado sobre mudança climática. Bom dia, Regina. Bom dia, Chloe. Bom dia, Meg e Marina, né? Agradecer também, né, por estar aqui e espero que a gente tenha uma conversa boa e esclareça vários pontos sobre esse processo tão complexo que é a COP. Bom, para começar, eu vou fazer uma para vocês duas, para a gente introduzir o assunto. O que vocês viram no geral sobre ciência na COP? Se vocês acham que está fazendo parte das negociações? Como a ciência apareceu no evento? Quer começar, Regina? Então, eu já participo da COP desde Glasgow, né, de 26, né, e é mais ou menos a mesma coisa, né, a gente tem alguns diferenciais na COP do Brasil, realmente a presidência está colocando, né, na pauta, teve a criação de um novo pavilhão, né, da ciência planetária, a primeira vez realmente, mas
mas o meu entendimento do processo é que toda a parte científica e de negociação é definida antes, no substa, e não agora. Então, isso é importante, essa atenção e a discussão na mídia, né, porque aí é onde todo mundo foca atenção, tanto a mídia, outros setores e a própria sociedade. Então, é mais com esse intuito, eu acho, que é mais esse objetivo do que realmente ter um impacto nas negociações. Porque as pautas são definidas no substa em Bonn, em junho, né, que é um corpo subsidiário, né, né, que substa é Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice, e é ele que faz a ponte entre a ciência e os documentos e as negociações. Inclusive, ele que pede para o IPCC, ele trabalha junto com o IPCC e pede, olha, a gente precisa de um relatório especial sobre carbono e remoção de carbono, que foi o que eles fizeram agora, aí o IPCC vai fazer um relatório especial sobre isso. Ele que pediu o relatório especial sobre oceanos e criosfera, e o de terra no ciclo 6, que agora nós estamos no ciclo 7. Então, o que é a necessidade de informação para as negociações, aí esse substa pede para o IPCC, trabalha junto, o IPCC monta, e isso aí essa é a maneira como interfere. Então, o que está ocorrendo agora na COP, nos pavilhões de ciência e tal, na verdade, não tem uma interferência muito grande na negociação, porque os textos já estão, né, é mais uma pressão popular mesmo e de divulgação. Legal. Então, é a primeira vez que eu venho para a COP, né? Acho que diferente da Regina, eu sigo isso pela primeira vez aqui. E o que eu vejo, assim, eu acho que tem toda essa parte que eu ainda não participei, que a Regina falou, em Bonn e tal, eu sempre acompanho de longe. O que eu observo, né, e vivenciei é justamente o que a Regina falou da presidência da COP, né? Dessa vontade que eles têm de colocar a ciência, pelo menos, em discussão aqui no pavilhão. E não só isso, através de um comitê, tem vários comitês assessores, né? E aí eu participei de um que é o científico, para criar uma narrativa daquilo que... Então foram vários pesquisadores, somos 11 pesquisadores, né? Liderados pela Thelma Krug. E a ideia é que a gente discutisse vários pontos e colocasse isso numa narrativa para que isso fosse levado para o embaixador. Então, de fato, mesmo com a agenda e com todos os pontos definidos, eu acho que o que eu sinto é que, pelo menos, a ciência está dentro dos planos de uma presidência da COP, e talvez isso já tenha acontecido antes, mas não em termos do pavilhão, né? Então, eu acho que existe... pelo menos essa vontade da presidência, e eu fico feliz por isso estar acontecendo aqui no Brasil, de qualquer forma. Mas acho que, de fato, Regina tem razão, isso já vem acontecendo. Certo. E ainda sobre o IPCC, né, Regina, como é que a ciência sai de um paper científico ou de um relatório do IPCC e entra nos planos nacionais de clima ou nos planos nacionais de adaptação dos países e toma espaço nas decisões e no processo que acontece nas COPs? Então, uma parte eu já disse, que esse eu acho que é o principal, é essa ligação com o substa, né? Então, aí, praticamente a COP e as documentações têm que ser baseado na ciência, no sentido, por exemplo, as metas zero, né, o net zero, tudo isso tem que ser baseado no ciclo do carbono. Quanto que a gente está emitindo, quanto que as fontes, as absorções estão sendo feitas, sequestro, tanto natural quanto não natural. Então, porque senão a gente não consegue colocar toda essa legislação que está sendo discutida, né? Então, a ciência que tem que dar esses números, mas também metas de adaptação, quais que são as políticas que funcionam, que não funcionam, o custo.
Então, inclusive, o custo, porque a gente tem todo, por exemplo, o fundo de perdas e danos tem uma estimativa que precisa de 1 trilhão. Da onde que vem esse valor? É da ciência que faz a estimativa dos custos que os eventos extremos e desastres vão causar. Então, tudo isso vem da ciência e é abastecido principalmente pelo IPCC, né? Que aí a gente tem um capítulo que é a base científica, que é a parte física, mas aí tem um que é mais focado na adaptação e outro na mitigação. E aí os cientistas fazem essa revisão, né? E esses ciclos só que demoram muito, né? 7 anos. Então, vários pesquisadores têm feito, por conta própria, iniciativa, papers, artigos revisando, principalmente do ciclo do carbono, e do imbalanço de energia no sistema todo ano, para ter uma coisa atualizada, porque a gente não pode esperar, com o aceleramento das mudanças climáticas, a gente pode esperar 7 anos para fazer isso, né? Então tem esse aspecto, e nacionalmente, aí varia muito de país para país, mas, por exemplo, no Brasil, que eu vejo, que entra no plano de adaptação, os ministérios que elaboram isso sempre chamam cientistas para ajudar. Então, por exemplo, a Rede Clima, ela é muito ativa nas comunicações, né, que tem as comunicações nacionais, então eles chamam os pesquisadores para fazer as comunicações, fazer análise tanto de balanço de carbono. Eu fico sempre apontando aqui para a Marina quando falo de carbono, porque a área dela é super importante, né, nessa conta aí, né, então, né, ela sempre tem que estar envolvida nisso, e então a gente participa sim, mas aí não é um mecanismo estruturado, cada país faz de um jeito. O Brasil chama, né, os pesquisadores lá em Brasília, fazem oficinas, tem várias maneiras de como a gente permeia essa informação, né, assiste o governo para ele tomar as decisões. Né? Um disclaimer aqui, narrativa, no caso, não é invenção de uma história, é a organização de fatos e de coisas que a ciência já descobriu de uma forma que seja palatável para a gente poder entender, porque senão vai ficar tudo ali só no clubinho dos cientistas e ninguém vai entender nada. Então, narrativa aqui, no caso, é tradução de fatos, é tradução da ciência, não invenção narrativa, tá? Bom, disclaimer feito. Obrigada, Meg. Só complementando o que a Meg falou, acho que é importante falar isso, porque a gente está vendo uma disputa de narrativas sobre a COP nas redes sociais, né? A gente até falou disso numa pílula. Algumas pessoas têm aproveitado o evento para usar um pouco de negacionismo climático e criar uma narrativa de que a COP não funciona, de que a gente até vai falar disso mais para frente, mas é importante deixar claro isso, que não é desse tipo de narrativa que a gente está falando. Né? Importante. Eu posso adicionar uma coisa? Por favor. Assim, eu descobri isso um pouco lá fora, porque eu sou uma pesquisadora de ciência dura, como a gente chama, né? E eu não tenho muito conhecimento de ciências políticas, né? E o que eu percebi, principalmente lá fora, é que quando você faz um discurso, um político, né, principalmente no Reino Unido e outros países, né, mas é porque eu tenho mais contato, quando ele faz, quando a rainha fazia lá o discurso, é impressionante que as palavras escolhidas têm um significado muito mais amplo. Então, eu acho que esse conselho que foi criado, que a Marina fez parte, né, consultivo, e a presidência ter isso, e ter encomendado, vamos dizer, e eu acho que tem esse poder político que, às vezes, para a gente passa desapercebido como uma coisa que não tem importância. Mas, politicamente, isso é um statement. E se ele não vai entrar, como eu disse, não vai, os documentos já estão feitos, né, o SUB está lá, mas é um recado que a presidência passa de que, entende, isso tem a importância. Eu tinha dificuldade de entender isso, sabe? Eu confesso, eu achava...
palavras, né? Palavras são palavras, né? Porque a gente tem uma coisa de ação mesmo e achar que é muito blá blá blá, mas dentro do processo político ele existe e tem que ter uma narrativa, né? E nesse conceito que você acabou de explicar. E tinha isso mesmo, era palavra por palavra. Inclusive, nas discussões com a Anatone, com o embaixador André, a gente trabalhava nessa narrativa. O que a gente pode colocar, de que jeito e o que não, sabe? Mas tá faltando isso. Mas tem isso aqui que não dá para ser colocado. Então, de fato, teve muito, complementando, né? Acho que, lembrando aqui, teve muito Porque você tem que antecipar, desculpa você tem que antecipar também já uma a reação e ter cuidado já para não, por exemplo, até você fez isso agora, narrativa. Então a gente já está antecipando uma falta de interpretação e já está explicando, por exemplo. Isso é uma coisa muito interessante porque para vocês que são cientistas de ciências duras, vocês são muito criteriosos e muito cuidadosos na terminologia que vocês colocam nos artigos, e a gente, né, quando a gente precisa escrever sobre isso, é uma dificuldade, porque às vezes a gente quer colocar um termo para substituir o outro numa matéria, e aí às vezes tem cientista muito preciosista que fala, mas isso aqui não é preciso o suficiente. Não, mas aí você está usando esse termo que quer dizer uma coisa, mas não é exatamente o que eu quero dizer. Então é legal porque no processo diplomático vocês veem como é que é esse processo do outro lado, né? Porque vocês têm certos critérios e o cuidado... Tem uma vivência do que é ser jornalista. Pois é, da dificuldade que é, porque para vocês colocam o termo lá, sei lá, radiação forçante radiativa, por exemplo. Esse é o pior termo. Não, é horroroso. Que para nós é o mais importante quase, né, gente? Forçante radiativa. E aí você não pode colocar que é X ou Y. Não, é forçante radiativa. Então, olhando pela diplomacia é diferente, né? Não, e muito mais se você vê, porque o substa foi já, né, esses corpos subsidiários, que tem o substa e tem o de implementação, né? E já teve os textos já foram aprovados. E eles retiraram várias coisas do IPCC, inclusive. Eles deram uma amenizada. Mas quando eu leio, eu falo, não, tá lá. Porque pra gente tem tudo. Noted é bem diferente de welcome. Então, we welcome a ciência do IPCC. É diferente de we noted, entendeu? Então, é um negócio surreal, pra mim, né? Não, e eu acho que eu posso só contar uma coisa que aconteceu, uma coisa que aconteceu lá no pavilhão. Porque o pavilhão até agora soltou 2 statements, né? 2 declarações que a ciência está falando. Então, a ideia é sempre reforçar a mensagem, 1 ou 2 mensagens, porque isso é uma coisa que, em termos de comunicação, é muito importante. Não adianta ter 150 mensagens, que elas ficam muito difusas e fragmentadas. Mas foi muito interessante, porque eu acompanhei de perto a escrita dessas declarações, e a gente ficava, sabe, em grupo de WhatsApp, né, aquela coisa, assim, sabe, aquela coisa assim, corrigindo os negócios, porque tinha que ser muito rápido. E aí não colocaram nem no Google Docs, só depois, porque estava muito intenso. Mas essa coisa do que você falou, né, preciosista, né, do como as pessoas ou cientistas que trabalham com ciências mais duras consideram isso informações acuradas e precisas, né? O precisismo, que a gente fala, não sei se existe essa palavra. Boa! Não, preciosismo, sabe? Mas essa coisa de ser preciso. Então, tinha lá uma linha escrita assim, que a gente pode, depois de um e-mail, cruzar pontos de não retornos que vão, vamos dizer, atrapalhar, né, a estabilidade do planeta, vão desafiar, vão ameaçar, e a gente vai ter como consequência também muitos extremos do clima, ponto. E aí uma cientista, né, falou assim, não, a gente precisa dizer o que é extremos. E a gente tem que tirar os pontos de não retorno. E ela falou isso para as pessoas que são do ponto de não retorno. Eu, por exemplo, trabalho com isso, mas eu não teria problema nenhum em tirar, né? Se isso deixasse mais claro para as pessoas.
que o que ia acontecer. Porque, de fato, o ponto de não retorno é uma coisa meio abstrata, né? Então, ficou uma coisa assim, ó, vai, não vai, o pessoal da comunicação, vai, não vai, não vai. Mas já tá aqui, já tá escrito extremos. Por que a gente precisa ter outro parágrafo sobre o que são extremos, sabe assim? Então, eu acho que isso é uma coisa importante, né? Tem uma inércia, mas essa inércia é importante para quando você tá num grupo de trabalho, você trabalhar um pouco o seu desapego e um pouco a sua capacidade de entender o que é melhor, na verdade, para o grupo, né? Então, só para colocar que isso de fato acontece em grupos, não necessariamente de outros países que têm esse preciosismo de tirar determinadas informações ou certas nuances, mas às vezes no mesmo grupo que envolve não só cientistas, mas pessoas da comunicação que precisam comunicar essa mensagem, precisam colocar lá, né? Então, eu acho que só para pontuar isso, que às vezes é uma loucura. Muito bom ver esse bastidorzinho, né? Como se a gente estivesse espiando vocês discutindo sobre o assunto. Bem legal. Uma guerra, vira uma guerra. No mesmo grupo. O que vocês destacam como as frustrações de vocês como cientistas participando de uma COP? Nossa. Pode ir, mas eu tenho Não pode começar. Ela nem tem, né? Então, é tanta coisa que não cabe. Aí eu vou quebrar, porque eu acho que eu acompanhei, eu já passei por essa frustração, já achei que o mecanismo estava quebrado, né? E agora eu estou numa posição que eu sou mais otimista e eu confio nele. Então, assim, a gente conversou um pouco antes disso, que o problema do mecanismo da COP é maior porque é das Nações Unidas, é uma regra das Nações Unidas, que é o que faz, acho que, emperrar muito, é que tem que ser unanimidade, tudo tem que ser aprovado por unanimidade, né? E a COP, como está dentro das regras, também, e isso te dificulta, porque você tem um país que não queira, e a gente sabe qual é ele, já até comentei, mas posso comentar novamente, mas não é só ele, né? Mas ele é o principal, e emperra. E aí ele diz não e não. E por isso que depois de não sei quantas COPs, a gente ainda não tem no texto, né? Quer dizer, não tinha petróleo ou combustíveis fósseis no petróleo. Mas o que eu quero dizer é que, então, isso requer uma reforma, mas é uma reforma que teria que se reformar as regras das Nações Unidas. E isso aí iria interferir também nas decisões de guerras e etc., que é um negócio do Conselho das Nações Unidas, que é um negócio que realmente eu não vejo isso acontecendo tão cedo, né? Mas o que eu queria dizer é que tem progresso, ela funciona. O mecanismo não funciona no passo que a gente queria, tão rápido, mas eu vou dar uns números que vai mostrar para vocês, eu acho que vai convencer, que me convence. E isso foi também feito, uma avaliação por cientistas que fizeram isso, né? E então, se a gente olhar, né, com os NDCs hoje, as contribuições nacionais, né, determinadas, e as metas, né, propostas de net zero, de né, zero, lá, a gente está num aquecimento, a estimativa, né, é de 2,6, né? Então, não funcionou porque, se a gente pensar, não está em 1,5, que é o Acordo de Paris. Então, nós estamos ainda, né, com projeções de, se a gente continuar nesse caminho, a gente vai chegar a 2,6 de aquecimento global, referente ao período pré-industrial. Mas há 10 anos atrás, antes do Acordo de Paris, se a gente tivesse naquele caminho, a projeção seria de 3,6. E quando o processo começou há 20 anos atrás, a gente estaria de 4 a 5. Então, a gente estaria de 4 a 5. Se não fosse todas essas COPs, a gente baixou de 4 a 5 para 2,6. Então, para mim, isso é considerável, não é o ideal. Lógico que a gente queria ficar no 1,5, certo? Né? É isso que é o acordo, então, mas ele está mais lento do que a gente gostaria, mas ele funciona. Se não tivesse tido isso, a gente estaria muito pior. Então eu acho que e eu acho que a mídia repete isso, começa a repetir mas tem uma propaganda aí para desacreditar no processo.
E a gente não deveria entrar nessa, né? Eu acho que a gente tem... E aí a ciência mostrou, fez as contas e mostra que tem, né? E não está sendo rápida por causa desses países que provavelmente estão, por outro lado, tentando desacreditar do processo. Então, eu sou mais otimista hoje nesse aspecto, eu acho que funciona, né? E só que né, não no passo que a gente queria, mas assim, largar ele, né? Ou ser muito crítico, entende? Então, por exemplo, né? Aí acabam, no caso da COP, então há muita crítica na organização, mas às vezes perde o ponto do suprassumo, né, que tem problemas de logística. Tudo bem, teve, mas assim, o sucesso não vai ser a logística, é o que vai ser discutido e o que vai ser avançado, né? Então tem eu acho que muita propaganda negativa sobre o processo, que não é verdade, né? Então quando você olha os números, e a ciência, ela mostra que a gente teve avanço considerável, porque no próprio IPCC, só para terminar e não me estender mais, cada 10º de grau faz a diferença, né? Então de 5 para 2,6 é uma diferença grande. Se você olhar o risco de extremos, com cada 10º, os corais, que é o primeiro sistema que talvez vá tipar, né, como a gente diz, que vai atingir um ponto de não retorno, né, que já tem uma previsão para isso, está muito mais perto do que até a floresta, então cada 10º funciona, né, e aí eu acho que a gente teve avanço. O que você acha? Para mim, é que eu ainda não debuguei, né, assim, entendeu? Eu não fiz um debriefing da COP, mas pra mim não deu tempo de frustrar ainda, porque... Por isso que eu fiz assim aquela hora, porque eu não sei, eu não tive, assim, grandes frustrações. Eu acho que, eu penso que cada pessoa tem o seu papel em fazer o que faz melhor para o que tá acontecendo, né? E pra mim é a ciência. Então... vir aqui, né, porque tem tudo isso, sabe, você deixa pra trás um montão de coisa pra estar aqui, então eu não deu tempo de eu me frustrar, eu tô o tempo todo pensando em coisas que possam ser feitas para que de fato aconteça alguma mudança, nem que seja de comportamento, assim, sabe, porque aqui essa popularização que eu tive a oportunidade, assim, de fazer e de participar, inclusive estar aqui hoje, né, eu acho que já é muito importante, porque a gente está falando de níveis de governança que estão lá em cima, mas no final das contas, todo o resto dos 8 bilhões de pessoas quase que temos no planeta, às vezes nem sabe o que é 1,5 grau. Então aqui as pessoas em Belém trabalhando por uma coisa que não necessariamente elas sabiam para que servia, a Conferência das Partes, tudo isso. Então eu acho que até aproveitando essa junção, né, entre comunicação e ciência, sabe? Eu acho que isso a gente também dá passos, né? Assim, complementando o que a Regina falou super bem já, do que a gente está avançando, né? Mas também avançar em outras frentes, sabe? Então, para mim, eu falei assim, não, tudo bem, eu tô acabada, eu tô destruída, mas vamos lá, porque é isso, né? É o que a gente consegue fazer, até onde a gente consegue chegar e atingir isso, aproveitar a COP em Belém, não para propagar desinformação, mas propagar informação de qualidade e tudo mais, sabe? Porque eu acho que isso, no final das contas, acaba escalonando da população depois, né? E passando para frente. Então, apesar de que a gente não chega lá na mesa de negociação, a gente tem a oportunidade de espalhar informação, sabe? De uma forma eficiente, ou mais eficiente possível, que eu tô aprendendo também. Mas eu acho que é isso, eu acho que ainda não deu tempo de me frustrar, eu acho que ainda, eu tô aí, né, otimista, então eu acho que eu vou despencar dentro do avião, quando eu sair do estúdio, mas é isso. Eu acho muito curioso, assim, eu vim da saúde, eu cubro meio ambiente faz pouco tempo, assim, desde a COP28, e a Meg me ensina muito também, ela tá bem mais esperta, talvez ela possa dar a opinião dela também sobre isso,
Mas quanto mais eu converso com cientistas, mais parece que a gente fica mais otimista, assim, porque você vê tanta, apesar de a gente ter um cenário pessimista, a gente escuta vocês e vê tanta coisa acontecendo, tanta movimentação, que é isso. Meu, a gente pode estar ferrado, mas a gente não vai entregar os pontos, e a gente tem, e eu acho que talvez o pessoal das ciências mais duras tem uma visão até um pouco mais otimista por estar vendo qual é o mecanismo, o que precisa ser feito para resolver, enquanto o pessoal às vezes das ciências sociais, políticas, já tem uma visão às vezes mais pessimista por ver as negociações ali, né, por focar mais nisso. Então é muito interessante sempre conversar com vocês e ter uma visão, é isso, a ciência já sabe o que fazer, né? Tem todo o caminho ali, a hora que fala vamos, tá feito. Caminhos possíveis, né? Acho que a gente precisa isso, integrar com outras ciências, com toda a parte diplomática. Por exemplo, esse negócio que a Marina comentou, né? Meu cunhado... Ele falou assim, você vai estar na Blue Zone. Aí eu me espantei, porque assim, agora ele sabe o que é Blue Zone. Legal. Né? Totalmente fora. Aí eu achei ótimo. Ele você já está na Blue Zone. Aí eu achei lindo aquilo, entendeu? Pois né? É isso. Entende? Então agora a gente se apropriou disso. Então acho que só isso já é válido, né? E acho que tem muito a ver com, no final, qual é a função das COPs. Porque isso aqui não é um encontro em que todo mundo vem para trocar cartão e se abraçar uma vez por ano. A gente está falando de coisas muito sérias. A gente está tentando resolver apenas a sobrevivência da humanidade. Porque quando se fala de salvar o planeta, não é salvar o planeta, gente. O planeta já passou por 4 extinções, já teve... Enfim, vidas, espécies que foram e vieram, e o planeta continua aí. E o planeta vai continuar aí até uns 5 bilhões de anos, quando o Sol vai virar uma gigante vermelha, daqui a 5 bilhões. O planeta vai ficar por mais 5 bilhões de anos, com ou sem o ser humano, o planeta está de boa. O planeta tem uma resiliência que a gente não tem a menor ideia. Já a espécie humana, se a gente quiser permanecer no planeta por mais um tempinho, aí a gente vai precisar prestar atenção no que está sendo discutido aqui nas COPs e cobrar, principalmente, cobrar os políticos e cobrar as autoridades e cobrar as empresas para que coloquem a vida humana e a vida dos sistemas dos quais a gente depende acima do lucro. Eu sei que eu estou falando um negócio aqui meio, né? Mas é porque é isso, a gente está falando da vida humana, não é o planeta. O planeta não precisa da gente, é a gente que precisa do planeta. O planeta está de boa. Né? Assim, e para continuar, que eu falei dos avanços na mitigação, nessa aquecimento, mas também na tecnologia, porque esse processo também inclui as políticas e o que precisava para fazer a tecnologia. O avanço que a gente teve recentemente nas tecnologias verdes e no desenvolvimento, que dá para fazer. Então, isso, o custo de elétrico, eólico, solar, caiu muito e está abaixo já de prospecção de petróleo. Petróleo só consegue continuar porque tem muito subsídio, né? Então, assim, isso era uma coisa que nem eu acreditava e se concretizou, e muito por causa da China. Mas... entende? Então, a gente tem as tecnologias para fazer, e qual que é a alternativa? É não fazer? Então, hoje, a gente tem que ter um cuidado para não ser tão pessimista na nossa fala, e mostrar esses resultados, como, né, vários deles são ruins, realmente, né? Olha, está chegando perto do coral, vai chegar perto da Amazônia, que são coisas pessimistas. Mas a gente tem que tentar dizer que, não, vamos lá, por isso que a gente precisa. A ideia é essa, não é para falar, então já foi, e agora então a gente, cada um por si, vamos aceitar isso. Porque os negacionistas estão usando isso. Então, eu já sou velho o suficiente para... de toda histórica, era assim, primeiro eles negavam que não tinha aquecimento. Aí quando começou a ter todo ano bater recorde, eles não podiam mais negar o aquecimento, eles começaram a negar que o aquecimento era as emissões. Aí quando agora também já está difícil de não coisar, aí eles estão falando, não, realmente vai ferrar e não tem mais o que fazer. Então agora a retórica deles mudou para
Então, a gente tem que tomar muito cuidado desse pessimismo, porque gera pessimismo, esse tipo de coisa gera em muitas pessoas inação. Elas ficam paralisadas, né? E aí é isso que eles estão agora trabalhando nessa para paralisar né, essa reação. Então, a gente tem que... É difícil. Tem dias, por exemplo, para mim, assim, principalmente relacionado com a criosfera, com os oceanos, quando a calota oeste antártica lá do oeste começou a derreter, para mim aquilo foi os oceanos ficarem muito quentes do jeito que ficou de 2023, 2024, para mim isso é um sinal muito sério. Então é difícil de eu manter, mas a gente tem que manter e tem que trabalhar. E por falar nisso, né, você estava falando de greenwashing, né, de as pessoas falarem, olha, então primeiro aquecimento global não existe. Ah, não, então agora existe. Então já que existe, não são as emissões humanas, não tem causa humana. Ah, não, o aquecimento global sempre aconteceu. Então, a desinformação, né, que é um tema que a gente trata bastante no Ciência Suja, foi se morfizando, né, foi se modificando ao longo do tempo. O que vocês estão vendo de greenwashing? Qual é a ciência suja da COP? Qual é a ciência suja da COP? Exatamente. Eu acho que eu observo muitas, né? E eu acho que, assim, uma das coisas que mais, para mim, se concentra esse greenwashing é em como se constroem gráficos a partir de dados e como esses dados são mostrados, sabe? Como isso é divulgado, o quão difícil, né? Você olha, você sabe que aquilo tá errado, mas você fala assim, da onde foi que essa criatura tirou esse dado, entende? Então, eu acho que a manipulação de dados é uma das formas que eu vejo que mais movimenta esse mercado todo de greenwashing, assim, da forma que eu vejo, né? Então, a gente vê, inclusive, muita gente na Blue Zone fazendo greenwashing descarado, assim, e... assim, tem muitas empresas, né, vamos dizer, mas eu acho que observar isso é muito importante, porque no começo eu ficava com raiva, eu falava, gente, mas não é possível. Inclusive dentro das salas de negociações, mas isso não necessariamente é greenwashing, mas assim, mostrando dados que para mim, não sei de onde que o povo tira isso, de que a temperatura tá caindo, de que o nível do mar não tá aumentando e coisas desse tipo. E até você ter grandes empresas que dizem, olha só, eu tô fazendo isso aqui, tá melhorando, mas de fato aquilo não tá melhorando, né? E então eu acho que tem bastante, gente, assim, mesmo. Eu não sei até o quanto que a gente pode falar, mas assim, tem muito. Essa questão dos dados é bem doida, que a gente tava vendo, tem um negacionista não, né? Um cara que propaga desinformação, colocou um outdoor aqui em Belém, falando que as mortes pelo clima caíram mais de 90% nos últimos 100 anos. E é um dado que depois eu fui pesquisar a origem, ele é muito usado no exterior em inglês, é o mesmo gráfico bonitinho que é usado por todos os argumentos desses caras negacionistas climáticos. Não, gente, mas a morte pelo clima diminuiu, mas, pô, o cara distorce um negócio, né? As pessoas morrem menos de frio, as pessoas têm previsão do tempo, mas as mortes por calor estão aumentando. A minha opinião é que não está tanto na ciência. Dentro da COP, eu acho que não está tanto na ciência, né? É mais difícil o greenwash, ele está nos mecanismos. Então, isso até é um ponto que eu gostaria de dar os parabéns para o governo brasileiro, para a presidência. Então, eu vou explicar um pouco né, a minha... raciocínio, é que a gente sempre se foca muito nas negociações também para a mitigação, né? Por exemplo, os fundos, né? E agora o Brasil lançou o TFFF, né? Tropical Forest Forever Fund, e que tem muito também, as pessoas já estão criticando porque é muito parecido com o REDD, que já mostrou várias falhas, né? Então, o mecanismo é onde ocorre. Né? Então, por quê? Porque, principalmente na mídia e às vezes na negociação, a presidência quer emplacar o valor. Para adaptação é o fundo de perdas e danos, né? E aí a mesma coisa, que foi aprovado em Dubai, na COP28, e o montante em Baku, o ano passado, que foi aprovado 300 milhões, quando a estimativa que tinha que ter
sei lá, 3 trilhões, era de ordem de trilhões e foi de milhões. E a gente sempre fica nisso. Só que o que a gente não olha, que eu acho que tem que olhar, é o mecanismo, não é só o montante, como que isso vai ser gasto e os mecanismos. Então, o Brasil já lá estabeleceu o roadmap, né? Baku, Belém. E a ideia, e o Brasil, a presidência do Brasil colocou esses roadmaps que daí é para dizer como que isso, porque não adianta também só aprovar um fundo e ficar batalhando lá para quem que vai colocar dinheiro, porque aí tem uma batalha forte, né? Quem que vai colocar o dinheiro? Só países desenvolvidos ou países em desenvolvimento. Aí isso é outro problema da Nações Unidas, são os países. Eles não, essa classificação de low income, mid to low, já está defasada. A China ainda está como mid income country, e aí isso é por aí que vai, quem que tem que pagar e quem que não tem que pagar. E quem que vai receber. E quem que vai receber. E recentemente, aí eu vou só trazer um negócio só para vocês verem o greenwash. O Guardian, né, e com o Carbon Brief fez uma pesquisa, e os 40 países mais pobres só receberam 1/5 do financiamento. Esse é um problema. A China foi o que mais ganhou financiamento climático, e aí vamos combinar, será que eles precisam, né? O Japão emprestou para a Arábia Saudita está recebendo financiamento climático, né? E outro problema é que nesse empréstimo para os países pobres está sendo feito na forma de empréstimo, e tem que ser grant, doação, porque eles estão se endividando com isso, entende? Então não é só o montante, que aí a gente fica só nessa, né, do valor, mas os mecanismos que ainda estão perpetuando as desigualdades e o colonialismo. A gente está assim caminhando, o nosso tempo está acabando, mas eu tenho mais 2 perguntas aqui, eu acho que a gente consegue encaixar elas na pauta. O Johan Rockström, ele fez uma declaração falando que sim, os Estados Unidos, o ambiente está muito mais construtivo e que outros países estão levando o desafio a sério, sem indícios de postura negacionista aparecendo nas discussões. Como vocês estão vendo essa ausência dos Estados Unidos? Faz sentido? Pelo que eu entendi, a postura negacionista continua aparecendo, sim, né, ali nas discussões. E o que vocês pensam sobre essa ausência dos Estados Unidos? Marina. Então, eu penso o seguinte, quando os Estados Unidos saem, você tira do cenário um emissor de gases de efeito estufa que aumenta o efeito estufa muito poderoso e que faz muito essa emissão, né? Então, assim, que ele está lá em cima nas emissões. Então, de fato, para mim isso é uma falta muito importante, porque é um país que, em negociando, faz muita diferença, sabe? Se ele apresenta uma NDC, se ele se compromete com os acordos, com as tratativas. Então, para mim, nesse sentido, faz muita diferença. Agora também, se você tem uma delegação que vem para promover desinformação, promover negacionismo e reforçar o caldo dos países que estão, de fato, vamos dizer, atravancando as negociações e fazendo grandes discursos, fazem aparições que só causam ruído, eu acho que, de fato, isso não promove o que se quer fazer, ou, né, uma agenda que foi proposta na COP. Então, eu acho que é um pouco contraditório. Nesse sentido que o Johan falou, eu acho que o engajamento tem que ser maior, né, de outros países, tanto para aprovar ou para não aprovar, mas, por outro lado, a gente tem um dos maiores emissores do planeta, longe das negociações e, portanto, né? Então, nisso eu acho que a gente perde muito. Assim, se eles não entrarem, não tem como fechar. Exatamente. Eles não têm vai, que estar, né? E, inclusive em termos de tecnologia, sim, em termos do que já foi feito, em termos de dados, né? Porque os Estados Unidos estão aí, tá caindo tudo, não tem dado, né? E eles também, você tem que pensar aqui no background, eles também fornecem financiamento para muita ciência no mundo todo e para a Organização Meteorológica Mundial, sim, que mantém os dados, né? Então, por conseguinte, toda essa cadeia que deriva
de financiamento, de informações e de tratativas do ponto de vista diplomático dos Estados Unidos, a gente perde, né? Então, a gente sim perde, para mim. A gente talvez ganhe em menos desinformação, em menos atravancar, mas nesse ainda, momento que é com uma administração negacionista, né? Mas vamos ver. Então eu ainda não sei nessa balança se eu tô totalmente com o Rockstrom ou não. Eu acho que a gente ganha, assim, mas... né, nessa COP eu acho que é melhor eles não estarem aqui mesmo. Mas quando virar o governo, se virar, né? Vamos torcer muito. Então até nessa COP eu tô com ele. É melhor que eles não tenham. Eu acho que aí era uma coisa que a gente também discutiu um pouco, só rapidamente, eu sei que não... É que eu acho que os países em desenvolvimento, como o Brasil, têm mais coragem. Eu estava analisando o G20, porque eu participei de umas discussões para colocar os oceanos nos NDCs, né, e começou com a presidência do G20 no Brasil, do Brasil ano passado. E aí a gente fez um apanhado dos documentos, então tinha sido o Japão, depois tinha sido o Reino Unido, e o que saiu dos textos dele era muito 0 a 0, vamos dizer assim, sabe? Eu não tenho nem outra expressão. Aí veio Indonésia e Índia, não sei se eu não lembro agora que sequência. E aí você vê muito mais robusto, vindo coisas da Indonésia, coisas da Índia e o Brasil. Muito mais, a gente tem ambiciosos, né? Sabe? Sem medo. Porque a impressão que me dá é que os países desenvolvidos G7, né? Eles sempre estão mais ou menos alinhados e com muito medo de... E eles que teoricamente, que estão mandando, né, que sempre mandaram no mundo, deveriam ser os que tivessem iniciativa, mesmo sabendo que dentro do país ali a opinião é a favor né, de mover o processo de mudanças climáticas para evitar o pior. Mas eles não têm politicamente, sabe? Então, no fim, é bom quando a COP vem para... Eu acho que daí a gente consegue puxar a presidência aqui do Brasil, eu acho que está puxando várias frentes. Bom, gente, a última pergunta, então, está muito em alta a discussão sobre os pontos de não retorno. Primeiro, como comunicar isso para as pessoas e como esse conhecimento ainda está sendo construído, como você falou, é um conceito muito abstrato, né? Então, eu queria que vocês explicassem para a gente qual é o nosso estado de conhecimento atual sobre esses pontos de não retorno, especialmente da Amazônia e dos corais, que a Regina comentou, que são as especialidades de vocês duas, e como a gente comunica sobre esse assunto, né? Porque acho que tem ultrapassamos o ponto de não retorno e agora o que vai acontecer? Acabou tudo. Como a gente lida com essa informação, né? Eu posso começar. Então, o que eu percebo, assim, né? Se a gente pensar na ciência que a gente tem hoje, a gente tem grandes conjuntos de informações sobre diferentes sistemas, tá? Então, tem um corpo de cientistas que trabalham muito com modelos. Então, para responder sua pergunta, Chloé, de o que a gente já sabe, né? E um corpo de cientistas que trabalham com modelos, e a gente tem um corpo de cientistas que trabalham com dados, que vão lá, medem e tal. Então, as conclusões, especialmente para a Amazônia, eu vou falar, mas eu penso que isso também acontece nos oceanos, não só para corais, mas para circulação meridional do Atlântico, que eu acho que a Regina ainda é mais especialista nisso, que tem uma coisa menos consensual do que tem para os corais, por exemplo, e do que tem para a Amazônia. É que o que acontece é que quem está lá medindo no campo está vendo o que está acontecendo de fato, as mudanças que já estão acontecendo sem as projeções, sem as previsões do futuro. E quem trabalha com o modelo quer muito ver o que vai acontecer no futuro. Então, com um cenário de mudança climática que tem uma incerteza associada muito grande, tudo tem um nível de incerteza. Mas as opiniões divergem quando você está vendo na prática e quando você está vendo dentro do computador. Então, eu acho que isso é muito importante. E a falta de consenso, para mim, vem de como as pessoas, ou cientistas, de como os cientistas, eles testam a hipótese do ponto de não retorno de diferentes sistemas, tá? Então, eu acho que é muito isso. Para a Amazônia especificamente, o que a gente tem é que partes da Amazônia estão dando indícios. Então, isso é o que já está acontecendo, isso não é no futuro. No futuro tem um monte de projeção, que 70% da Amazônia pode desaparecer com as mudanças climáticas, especialmente com o secamento, né, com menos água disponível, com uma estação seca mais prolongada, com um aumento de temperatura. E se você junta isso, né,
com a parte de mudança de uso da terra, você acelera o processo. Então, é mudança climática por cima e mudança de uso da terra por baixo. Isso tudo diminuindo um limiar, que seria um ponto de não retorno climático, de aumento de 2 graus, começando em 2 graus, e diminuindo em direção a 1,5 por causa da mudança do uso da terra. Então, você está perturbando o sistema, né? Então, acho que isso é a primeira parte. Se a gente pensa em como comunicar isso, né? Como que eu falo assim, como que eu comunico isso com uma coisa tão abstrata? Eu sempre uso a analogia do corpo humano, que por si só também é um sistema complexo, que está sujeito a pontos de não retorno. Se a gente pensar na temperatura do nosso corpo, 36,5, 37 graus, se a gente aumentar 1,5 grau, né, que é o Acordo de Paris, a gente vai para 38,5. E 38,5 é febre. Para uma mãe, aí entra o que a Regina falou, cada 10º de grau é um desespero completo. Você fica torcendo para diminuir 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa no nosso corpo respondendo através da temperatura, mas a gente tem vários órgãos, vários subsistemas. Então, a gente tem pele, a gente tem os olhos, a gente tem o fígado, o estômago, todos eles fazem parte de um grande complexo que é o nosso corpo. E cada uma das pessoas tem uma temperatura do corpo e tem uma reação a essa febre. Então, assim é em todos os subsistemas do sistema terrestre e no próprio sistema terrestre. A Amazônia, portanto, se a gente pensar em diferentes lugares da Amazônia, a gente tem diferentes florestas e diferentes perturbações. Tem lugares que tem mais desmatamento, lugares com mais degradação, lugares que o clima está mudando mais, está afetando mais. Então, é como se a gente tivesse que juntar umas peças assim, entende? E cada uma dessas regiões da Amazônia vai responder de um jeito diferente. Então, a gente tem uma resposta heterogênea e, portanto, processos que acontecem de forma assíncrona. Então, não é uma coisa, para mim, para comunicar é muito isso, né? O ponto de não retorno da Amazônia é 1, e aí atingimos o ponto, passamos de 2 graus, acabou a Amazônia. É um processo, tá? E é um processo que está acontecendo muito no sudeste da Amazônia, então o que a gente sabe mais é que o sudeste está com muitas mudanças e que, de fato, está respondendo mais devagar, né? Isso é um sinal de que está perdendo resiliência e, portanto, pode estar mais próximo. Esse é o máximo que a gente pode dizer nesse momento e dar números para isso. Não quando que vai chegar isso? 2050, 2030? Isso é muito difícil de dizer ainda. O que a gente consegue dizer é que está dando sinais e que esses sinais mostram o quão mais vulnerável essa região sudeste da Amazônia está, que pega ali a parte do Mato Grosso, do norte do Mato Grosso e tal. As outras regiões ainda estão respondendo de uma forma que a gente consegue ver que tem sobrevida, sabe? Que ainda tá tendo uma substituição de espécies, continua floresta e tudo mais. Então, eu acho que é um pouco isso, né? O que a gente pode dizer e como eu normalmente comunico para a gente conseguir ganhar um pouco mais de concretude naquilo que a gente está falando, pensando no nosso próprio corpo, em como cada um dos nossos órgãos reage, e assim é em diferentes regiões da Amazônia, em diferentes sistemas do sistema terrestre. Bom, é bem aquilo, né, de se você está com febre, o que para de funcionar primeiro no corpo, né? Primeiro pode ser, sei lá, o rim, aí depois vai ser, não sei, o pulmão, e vai parando, né? E tá tudo conectado. Tá tudo conectado. Né? E assim, e você não quer passar de 40. Porque daí você sabe que é meio catastrófico. Sabe, né? Na verdade, isso pode acontecer qualquer coisa. E aí é mais ou menos isso que a gente está tendo, né? A gente quer ficar num limiar que a gente pelo menos sabe que dali está controlado. Está mais controlado, o damage está controlado, né? Mas não sei se vocês querem que eu fale um pouquinho de oceano, já está... Eu acho que sim, é importante complementar com a sua resposta, sim. Então, e aí, o que eu quero dizer do aspecto, eu acho que não reexplicar, porque a Marina já fez um trabalho excelente. Deixa eu só fazer uma breve explicação para o ouvinte, e obrigada quem ouviu até agora, mas para explicar que os oceanos recentemente foi noticiado que foi o primeiro ponto de não retorno climático ultrapassado, né, que foi a morte. Então, acho que é bom dar uma...
os corais, né? Isso. Então, são os sistemas específicos, os recifes de corais nos oceanos. Eles são muito delicados e sofrem muito com o aquecimento dos oceanos, né? E a acidificação também, que o CO2, o oceano, ele absorve, né, o 90% do calor acumulado, né, das mudanças climáticas antropogênicas e de 1/4 a 1/3 do CO2. E isso, indo para o oceano, os oceanos estão esquentando, ficando mais ácido, e isso tem um efeito muito negativo nos ecossistemas marinhos, principalmente nos corais, que vocês já devem ter ouvido falar desse branqueamento aí, que ele perde os organismos, né, simbióticos e branqueiam, né, com essa aparência branca que, se não se recupera, pode levar à mortalidade. Esses ambientes são muito importantes ecologicamente nos oceanos, porque eles são ricos, berçários, etc. E uma coisa que ninguém percebe é que nos oceanos é um ecossistema muito mais frágil do que, vamos dizer, a Amazônia, ou uma floresta. Por quê? Todos os animais, a maior parte dos organismos no oceano, né, marinhos, eles são de sangue frio, que a gente chama, ou seja, não tem regulação térmica. Então, eles têm que estar num ideal ali. Se o ambiente mudar de temperatura, eles não têm como autorregular, né? Não tem processos como a gente na febre de autorregulação, suar, não sei o que, né, tal. Então, eles são muito mais vulneráveis à mudança e eles não têm uma locomoção que a gente pensa, o peixe vai, tá muito quente aqui, ele vai fugir para lá. Já tem estudos que mostram que, comparado com ecossistemas terrestres, os ecossistemas terrestres, no histórico da Terra, de evolução, eles conseguem migrar muito melhor para se adaptar do que no oceano. Então, e o coral, ele é perene, ele também não se mexe, né? Então, por isso que a gente está muito mais perto, e o fato de o oceano absorver a maior parte do calor. E isso está muito relacionado com o que a Marina também já mencionou, desse overshoot, né? Quanto que vai passar? Esse quanto que vai passar está muito relacionado aos oceanos, porque a maior parte do calor está absorvido por ele, e ele está armazenando isso. E quando a gente abaixar a temperatura da atmosfera, ele vai devolver, e já uma quantidade muito grande se acumulou. E por isso que a gente já sabe que vai ter né, que mesmo que a gente zere hoje as emissões, vai passar de 1,5 e é muito relacionado aos oceanos, né? E já com o ecossistema já em perigo e é um caminhão, você pensar na inércia de um caminhão, você parar um carro pequeno e parar um caminhão grande. O oceano, para parar essa inércia, não vai ser fácil. Então, é quase que dado como certo que os corais vão sofrer quase 90% de extinção, né? Assim, de colapso. E uma pauta que a gente sente que realmente não é o foco das discussões dos oceanos, mas deveria ser, né? Bom, gente, agora realmente deu o nosso tempo. Desculpa por alugar tanto vocês. Obrigada. Prazer. Foi realmente muito bom pra gente, muito esclarecedor. É um prazer e uma honra estar com vocês duas. Obrigada pela participação. Bom, esse MesaCast foi apresentado por mim, Chloé Pinheiro. E por mim, Meg Rodrigues. A produção é minha, da Meg e do Pedro Belo, que está aqui atrás das câmeras com a gente em Belém. A edição do texto foi feita pelo Telro Preste e a edição de áudio e vídeo ficou por conta do Felipe Barbosa. A gente gravou no Estúdio Santos de Casa, em Belém, no Pará, durante a COP. Obrigada, pessoal. O Ciência Suja tem o apoio do Instituto Serra Pilheira, mas você também pode se tornar um apoiador do Ciência Suja. Para isso, você pode acessar o site cienciasuja.com.br. Lá você também vê nossos roteiros, materiais complementares e conhece um pouco mais sobre o projeto. E quem apoia a gente também tem direito a alguns mimos, como o sorteio de livros que a gente recebe aqui. A gente vai sortear o que veio diretamente daqui da COP, fresquinho, até a última gota, que fala sobre a exploração de petróleo e seus impactos, especialmente na Amazônia, um tema que está bem alto aqui. Então é isso, gente. Obrigada e fiquem ligados nos conteúdos que ainda vão sair sobre a COP nos próximos meses.
reportagens.